Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão aqui dentro da nossa comunidade Família Plano de Deus. Meu nome é Wander Maria, sou um terapeuta casado, pai de 4 filhos, 2 estão no céu, Aurora de 11 meses e Verônica no 6º mês de sua gestação. Bom, essa reflexão também gera para estar nos preparando para que dia 12, no nosso lançamento, você já tenha uma noção clara, como diz o tema dessa reflexão, como saber qual é o meu casamento, um casamento cristão ou um casamento pagão. Acho muito interessante a gente estar conversando a respeito disso, pois eu vejo diariamente muitos casais que estão longe de um ideal de casamento para aquilo que a igreja pede, aquilo que Cristo pede, mas não conseguem identificar isso, acham que estão no caminho certo, mas por fim seu casamento não agrada a Deus. Então, nessa reflexão, nós vamos trabalhar de forma teórica e no final vou estar entregando uma síntese para que você possa de fato identificar se seu casamento ele de fato agrada ou não a Deus. Você pode até ter um casamento bonito por fora, né? A princípio tudo bem, financeiramente, temos casa, dinheiro, né? Funcional. Mas não necessariamente o núcleo dele é um casamento cristão. Não estou dizendo isso, né? Que era errado ter um casamento organizado por fora, mas a gente precisa entender para onde esse casamento está caminhando. Assim, quando Jesus disse, o que Deus uniu, um homem não separa. Isso mostra que o casamento para Deus não é somente uma convivência, mas uma aliança eterna. Um compromisso que não acaba nesta vida. Então hoje, como já falei, nós vamos explicar esta diferença. O que a Bíblia nos diz a respeito do casamento? A primeira base está no começo de tudo, né? Os dois serão uma só carne. Em Gênesis capítulo 2. Depois disso, Jesus confirma e sela, o que a gente também meditou recente, né? O que Deus uniu, o homem não separa, em Mateus 19. E São Paulo também vem aprofundar isso. O matrimônio cristão é um grande mistério porque aponta para Cristo e a igreja, em Efésios 5. Então, casamento cristão não é somente dar certo, né, entre aspas, né? É ter um propósito superior. Ser uma aliança que forma o caráter, sustenta a família e principalmente honra a Deus. Seu casamento não é somente para vocês conviverem, mas não, digamos, somente para sobreviverem, mas a partir disso gerarem frutos também. E frutos concretos, né? E qual que seria essa diferença central? E eu queria simplificar isso em uma frase. Casamento pagão. O centro sou eu. Em um casamento cristão, o centro é Deus. Resumidamente seria isso, né? Parece simples, mas nós vamos aprofundar mais ainda para que você entenda a complexidade dessas duas frases. No casamento pagão, né? O objetivo é de fato a satisfação. É a famosa frase, enquanto me fizer bem, né? Muitas pessoas usam essa frase, eu vejo isso diariamente, né? Dentro do consultório. Né? Então as pessoas pensam, né? Como eu falei, o centro é eu, né? A pessoa em si. Então, quando me fizer bem, eu estarei dentro desse casamento. Já no casamento cristão, é diferente. A frase que pode resumir é: eu permaneço e faço bem, mesmo quando custa. O centro não sou eu, né? Mas sim o meu cônjuge, né? Que é Cristo sacramentado para mim. É por isso que São Paulo também nos diz que: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aqui ele nos ensina que eu não devo buscar viver para mim dentro do meu casamento. Esse é o padrão, isso é que Cristo espera de nós. É o propósito. O amor cristão, ele não se dá pelo sentimento, quanto você louva, quanto você fala, mas sim pelo quanto que você se entrega, o quanto que você vive pelo seu esposo. Aquela famosa frase, eu estou disposto a morrer pelo meu cônjuge. Mas você está disposto a viver por ele, que é muito mais difícil? Viver por ele seria morrer todos os dias para si, para viver para ele, né?
Então, em relação ao casamento pagão, né? Quando eu digo pagão, não estou xingando ninguém, né? Ah, o seu casamento é pagão, né? Só estou somente falando de uma lógica, né? E a lógica de um casamento em que Deus não governa as decisões, né? O tom, o perdão, a sexualidade, o dinheiro, a rotina. Deus não está no centro de tudo que vocês fazem. Então, inevitavelmente, outro Deus entra no lugar, né? Geralmente o ego, conforto, prazer, orgulho. Em Romanos 12, a Bíblia descreve perfeitamente que não vos conformeis com este mundo. Uma frase muito importante para que a gente nunca se esqueça. E também fala da disputa entre a carne e o espírito, né? Em Gálatas 5. Quando o eixo não é Deus, a casa vai sendo governada por impulsos, né? Ressentimento, disputa. Agora vamos estar conversando um pouco sobre os sinais concretos, né? Primeiro sinal. A casa é governada por ira, né? Como a gente comentou também no encontro ao vivo dessa semana. São Tiago diz que todo homem seja pronto para ouvir, lento para falar, lento para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, você pode até achar que a sua raiva é justa, né? Mas se ela vira ataque e humilhação, ela não produz justiça. Ela, pelo contrário, produz ferida. Um sinal 2, né? O tom destrói mais do que o problema. Isso é uma verdade, né? Eu vejo isso diariamente em casamentos. Em Provérbios, né, capítulo 15, diz que a resposta branda desvia o furor. E também diz que melhor é o paciente e o que domina o seu espírito. Ou seja, domínio próprio é mais forte do que a força. E agora, como, né, comentamos, dei 2 sinais assim claros, né? Você conhece o casamento. Acredito que nesse ponto dessa reflexão você já tenha entendido se de fato o seu casamento está segundo a vontade de Deus ou não. Eu gostaria nesse momento, para te ajudar mais ainda, né, te dar um teste simples. Né? Eu gostaria que você respondesse com honestidade a seguinte pergunta. Primeira pergunta. Na prática, meu casamento é mais governado por entrega ou por eu primeiro? Né? O que seria isso? Primeiramente, minhas vontades, meus desejos. Eu na frente da minha esposa, do meu esposo. Se não me fizer bem, se eu não estiver bem, eu não faço. Né? Isso é um ponto muito importante. Segundo, em discussões, eu busco resolver ou eu busco vencer? Né? Existem aquelas discussões que, de fato, é para edificar conversas, né? As pessoas conversando, escutando o argumento do outro, mas tem aquelas discussões que somente é para vencer, humilhar, né? E é esse o ponto que eu gostaria que você estivesse analisando. Terceiro ponto, né? Nós temos a cultura de reparo ou de acúmulo. O que seria isso? Né? Tem casais que têm essa cultura de acúmulo, né? Fica acumulando as mágoas para quando chegar a briga, né? A briga da semana, né? Acabam jogando isso tudo na cara. E isso faz muito mal. Né? Você fica carregando pesos, culpas, às vezes de anos, né? E isso, de fato, não é um casamento cristão. Quarto ponto. O tom na minha casa se parece mais com amor paciente ou com irritação constante? Né? A atitude, o clima dentro de casa nos diz muito a respeito sobre o casamento. Quinto ponto. Quando eu erro, eu tenho humildade de pedir perdão e reparar? Esse ponto aqui da humildade, do perdão, é interessante demais, é muito importante. Se um dos cônjuges sabe que errou e não pede perdão, é porque de fato ele não está vivendo, ele não está se doando, se entregando para o bem do seu casamento. E eu gostaria também de estar dando 3 direções práticas, para que a partir disso você já saia daqui com... Não seria totalmente o ideal dessa reflexão, é mais uma parte teórica para você entender, mas também decisões para que possa colocar isso vivo ainda hoje dentro da sua família. Primeira decisão, trocar o centro. Né? Pare de se perguntar, só eu que sinto? E comece a perguntar, o que é verdadeiro? O que é justo, santo para a minha casa? Decisão 2.
uma regra de ouro para conflitos. Sem desprezo, sem humilhação. Porque quando a dignidade morre, a intimidade morre junto também. Então, assim como a gente comentou no encontro da segunda-feira, né, essas regras, né, para conflito, essas ferramentas é muito importante, né? E a decisão 3 seria um hábito mínimo espiritual do casal, né? Vocês precisam estar escolhendo pelo menos um por dia para estar fazendo juntos, né? E não espere o tempo perfeito. Faça um mínimo diário. Quem sabe 2 minutos, uma oração curta, um Pai Nosso, enfim. O importante é ter essa fidelidade, né? Para que a palavra de Deus se cumpra, né? Não fosse fiel no pouco, que eu te confiarei muito. Então, pessoal, essa seria uma reflexão de uma forma breve, mas somente para a gente também estar se preparando para o lançamento, para tudo que a gente vai estar trabalhando dentro da nossa comunidade. E se nessa reflexão curta, simples, você já conseguiu perceber que, de fato, a sua família, o seu casamento, não é um casamento cristão no centro, né? Não pensem primeiramente o que Deus quer de nós a todo momento, mas em seus confortos, em seus prazeres. Isso é um sinal de que você precisa de ajuda. E essa comunidade, igual está se iniciando, né? Tudo que terá lá dentro nessa comunidade de membros, é tudo que você precisa para estar organizando, ordenando novamente a sua vida. Então se prepare que esse ano de 2026 é para ser um ano diferente, pois a gente vai estar mudando a nossa rota, ter uma rota de direção, e essa direção é a caminho de Deus. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui, não se esquece de nos seguir aqui no canal. Deus abençoe e até em breve.